A oferta da viúva. Levantando os olhos, ele viu os ricos lançando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva indigente que lançava 2 moedinhas e disse: de fato, eu vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhes sobrava para as ofertas. Esta, porém, na penúria, ofereceu tudo o que possuía para viver. Discurso sobre a ruína de Jerusalém. Introdução. Como alguns diziam a respeito do templo, que era ornado de belas pedras e de ofertas, viúvas, ele disse: contemplai essas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Perguntaram-lhe então: quando será isso, mestre? E qual o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Os sinais precursores. Respondeu: atenção para não ser desenganados, pois muitos virão em seu nome, dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não vos atemorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isso. Mas não será logo o fim. Disse-lhes então: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá grandes terremotos e pestes, e fomes em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu. Antes de tudo isso, porém, hão de vos prender, de vos perseguir, de vos entregar às sinagogas e às prisões, de vos conduzir a reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos será ocasião de testemunho. Tende presente em vossos corações não premeditar vossa defesa, pois eu vos darei eloquência e sabedoria, as quais nenhum de vossos adversários poderá resistir nem contradizer. Sereis traídos até por vosso pai e mãe, irmãos, parentes, amigos, e farão morrer pessoas do vosso meio, e sereis odiados de todos por causa de meu nome. Mas nenhum só cabelo de vossa cabeça se perderá. É pela perseverança que mantereis vossas vidas. Boa noite, Isa Game, Dora Game. Eu também faço lives jogando, né? Mas eu também todo dia tô fazendo a leitura completa da Bíblia, tá bom? Comecei no dia 1º de janeiro. Você pode completar, ver aí na playlist. A gente começa lendo o Novo Testamento e terminando o Novo, a gente vai pro Antigo. O cerco. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque serão dias de punição, nos quais deverá cumprir-se tudo o que foi escrito. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. A catástrofe e os tempos dos pagãos. Com efeito, haverá uma grande angústia na terra e cólera contra este povo.
e cairão ao fio da espada, levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada por nações até que se cumpram os tempos das nações. As catástrofes cósmicas e a manifestação gloriosa do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra. As nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de medo, na expectativa do que ameaçará o mundo habitado, pois os poderes do céu serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. Parábola da figueira. Em seguida, contou-lhes uma parábola. Vede a figueira e as árvores todas. Quando brotam, olhando-as, sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade, digo que esta geração não passará sem que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, minhas palavras, porém, não passarão. Vigiar para não ser surpreendido. Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes de toda a terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Os últimos dias de Jesus. Durante o dia, ele ensinava no templo, mas passava as noites ao relento, no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava junto com ele no templo para ouvi-lo. A paixão. Então, Lucas capítulo 22. Conspiração contra Jesus e a traição de Judas. Aproximava-se a festa dos ázimos, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam de que modo eliminá-lo, pois temiam o povo. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, do número dos 12. Ele foi conferenciar com os chefes dos sacerdotes e com os chefes da guarda sobre o modo de lhe entregar. Alegraram-se e combinaram dar-lhe dinheiro. Ele aceitou e procuravam uma oportunidade para entregá-lo a eles, escondido da multidão. Preparativos da ceia pascal. Veio o dia dos ázimos, quando devia ser imolada a Páscoa. Jesus então enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para comermos. Perguntaram-lhe: Onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes: Logo que entrardes na cidade, encontrareis um homem levando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Direis ao dono da casa: O mestre te pergunta: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará no andar superior uma grande sala, provida de almofadas. Preparai ali. Eles foram, acharam tudo como dissera Jesus e prepararam a Páscoa. A ceia pascal.
Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos e disse-lhes: Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Pois eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando uma taça, deu graças e disse: Tomai isto e reparti entre vós. Pois eu vos digo que doravante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Instituição da Eucaristia. E tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: Esta taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Anúncio da traição de Judas. Eis, porém, que a mão do que me trai está comigo sobre a mesa. O Filho do Homem vai segundo o que foi determinado, mas ai daquele homem por quem ele for entregue. Começaram então a indagar entre si qual deles faria tal escolha. Quem é o maior? Houve também uma discussão entre eles. Qual seria o maior? Jesus lhes disse: O rei das nações as dominam, e os que as tiranizam são chamados benfeitores. Quanto a vós, não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior dentre vós torne-se como o mais jovem, e o que governa como aquele que serve. Pois qual é o maior? O que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Recompensa prometida aos apóstolos. Vós sois os que permanecestes constantemente comigo em minhas tentações. Também eu disponho para vós o reino, como meu Pai o dispôs para mim, a fim de que comais e bebais à minha mesa em meu reino. E vós senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Anúncio da negação e da conversão de Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Disse ele: Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Ele, porém, replicou: Pedro, eu te digo, o galo não cantará hoje sem que por 3 vezes tenha negado conhecer-me. A hora do combate decisivo. E disse-lhes: Quando vos enviei sem bolsa, nem alforge, nem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Nada, responderam. Ele continuou: Agora, porém, aquele que tem uma bolsa, tome-a, como também aquele que tem um alforge. E quem não tiver uma espada, venda seu manto para comprar uma. Pois eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado entre os iníquos. Pois também o que me diz respeito tem um fim. Disseram eles: Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele respondeu: É suficiente.
no Monte das Oliveiras. Ele saiu e, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhes: Orai para não entrardes em tentação. E afastou-se deles mais ou menos a um tiro de pedra. E dobrando os joelhos, orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E, cheio de angústia, orava com mais insistência ainda, e o suor se lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíam por terra. Erguendo-se após a oração, veio para junto dos discípulos e encontrou-os adormecidos de tristeza e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Prisão de Jesus. Enquanto ainda falava, eis que chegou uma multidão. À frente estava o chamado Judas, um dos 12, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Vendo o que estava para acontecer, os que se achavam com ele disseram-lhe: Senhor, e se ferirmos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, tomou a palavra e disse: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, curou-o. Depois, Jesus dirigiu-se àqueles que vieram de encontro a ele, chefes dos sacerdotes, chefes da guarda do templo e anciãos. Como a um ladrão saíste com espadas e paus? Eu estava convosco no templo todos os dias e não puseste a mão sobre mim. Mas é a vossa hora e o poder das trevas. Negações de Pedro. Prenderam-no e levaram-no, introduzindo-o na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Tendo eles acendido uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se ao redor. E Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu-o sentado perto do fogo e, encarando-o, disse: Este também estava em companhia dele. Ele, porém, negou: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois, outro, tendo-o visto, afirmou: Tu também és um deles. Mas Pedro declarou: Homem, não sou. Decorria mais ou menos 1 hora. Outro insistia: Certamente este também estava com ele, pois é galileu. Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E imediatamente, enquanto ele ainda falava, um galo cantou. E o Senhor, voltando-se, fixou o olhar em Pedro. Pedro então lembrou-se da palavra que o Senhor lhe dissera: Antes que o galo cante hoje, tu me terás negado 3 vezes. E saindo para fora, chorou amargamente. Primeiros ultrajes. Os guardas caçoavam de Jesus, espancavam-no, cobriam-lhe o rosto e o interrogavam: Faz uma profecia. Quem é que te bateu?
e proferiam contra ele muitos outros insultos. Jesus diante do Sinédrio. Quando se fez dia, reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, chefes dos sacerdotes e escribas, e levaram-no para o Sinédrio, dizendo: Se tu és o Cristo, dize-nos. Ele respondeu: Se eu vos disser, não acreditareis. E se eu vos interrogar, não respondereis. Mas doravante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Todos então disseram: És, portanto, Filho de Deus? Ele lhes declarou: Vós o dizeis, eu sou. Replicaram: Que necessidade temos ainda de testemunho? Nós o ouvimos de sua própria boca. Toda a multidão se levantou e conduziram-no a Pilatos. Lucas capítulo 23. Jesus perante Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem subvertendo nossa nação, impedindo que se paguem os impostos a César e pretendendo ser Cristo Rei. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondendo, ele declarou: Tu o dizes. Pilato disse então aos chefes dos sacerdotes e às multidões: Não encontro nesse homem motivo algum de condenação. Eles, porém, insistiam: Ele subleva o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. A essas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu. E certificando-se de que pertencia à jurisdição de Herodes, transferiu-o a Herodes, que naqueles dias também se encontrava em Jerusalém. Boa noite, Patinho. Todo dia eu faço a leitura completa da Bíblia, é só acompanhar. Tem a playlist da leitura passada também. Gente, eu não interpreto nada, eu só faço ler. Só que essa palavra aqui, ele subleva o povo, seria o quê? Subestima ou engana o povo? Eu não sei o significado dessa palavra. Quando terminar a live e o vídeo ficar salvo, eu vou procurar o significado e depois eu boto nos comentários para entender o sentido disso aqui. Continuando. Jesus perante Herodes. Lembrando que essa Bíblia é traduzida dos textos originais, tá bom? Do grego, do hebraico e do aramaico. Por isso que algumas palavras são diferentes. Jesus perante Herodes. Vendo a Jesus, Herodes ficou muito contente. Havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvia dizer dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Interrogou-o com muitas perguntas. Ele, porém, nada lhe respondeu. Entretanto, os chefes dos sacerdotes e os escribas lá se achavam e acusavam-no com veemência. Herodes, juntamente com a sua escolta, tratou-o com desprezo e escárnio. E vestindo-o com uma veste brilhante, o mandou novamente a Pilatos. E nesse mesmo dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos entre si, pois antes eram inimigos. Jesus novamente diante de Pilatos. Depois de convocar os chefes dos sacerdotes, os chefes e o povo, Pilatos disse-lhes:
Vós me apresentaste este homem como agitador do povo. Ora, eu o interroguei diante de vós e não encontrei neste homem motivo algum de condenação. Como o acusais? Tampouco Herodes, uma vez que ele o enviou novamente a nós. Como vedes, este homem nada fez que mereça a morte. Por isso eu o soltarei depois de o castigar. Eles, porém, vociferaram todos juntos: morra esse homem, solta-nos Barrabás. Este último havia sido preso por um motim na cidade e por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, dirigiu-lhes de novo a palavra. Mas eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o! Pela terceira vez disse-lhes: que mal fez este homem? Nenhum motivo de morte encontrei nele, por isso o solto depois de o castigar. Eles, porém, insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e seus clamores aumentavam. Então Pilatos sentenciou que se atendesse ao pedido deles. Soltou aquele que fora posto na prisão por motim e homicídio, e que eles reclamavam. Quanto a Jesus, entregou-o ao arbítrio deles. A caminho do Calvário. Enquanto o levavam, tomaram certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e impuseram-lhe a cruz para levá-la atrás de Jesus. Grande multidão do povo o seguia, como também mulheres que batiam no peito e se lamentavam por causa dele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pois eis que virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, as entranhas que não conceberam, e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer às montanhas: cai sobre nós, e às colinas: cobri-nos. Porque se fazem assim com o lenho verde, o que acontecerá com o seco? Eram conduzidos também 2 malfeitores para serem executados com ele. A crucifixão. Chegando ao lugar chamado Caveira, lá o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Depois, repartindo suas vestes, sorteavam-nas. Jesus na cruz, sujeito à zombaria e ultrajes. O povo permanecia lá, olhando. Os chefes, porém, zombavam e diziam: a outro salvou, que salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também caçoavam dele. Aproximando-se, traziam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E havia uma inscrição acima dele: este é o rei dos judeus. O bom ladrão. Um dos malfeitores, suspensos à cruz, o insultava, dizendo: não és tu o Cristo?
salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia. Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça, pagamos por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Ele respondeu: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A morte de Jesus. Era já mais ou menos a hora sexta, quando o sol se apagou. E houve treva sobre a terra inteira, até a hora nona. Tendo desaparecido o sol, o véu do santuário rasgou-se ao meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Após a morte de Jesus, o centurião, vendo o que acontecera, glorificava a Deus, dizendo: realmente este homem era justo. E toda a multidão que havia acorrido para o espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltou batendo no peito. Todos os seus amigos, bem como as mulheres que o haviam acompanhado desde a Galileia, permaneciam à distância, observando essas coisas. O sepultamento. Eis que havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não concordara nem com o desígnio, nem com a ação deles. Era de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Indo procurar Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e descendo-o, envolveu-o num lençol e colocou-o numa tumba talhada na pedra, onde ninguém havia sido posto. Era o dia da preparação, e o sábado começava a luzir. As mulheres, porém, que vieram da Galileia com Jesus, haviam seguido a José. Observaram o túmulo e como o corpo de Jesus fora ali depositado. Em seguida, voltaram e prepararam aromas e perfumes, e no sábado observaram o repouso prescrito.